Oi, pessoal! Aqui quem vos fala é o professor Diogo Neves, da Sala de Leitura Cazuza, para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre o Pantanal. O Pantanal é um bioma que está presente em partes de dois estados brasileiros, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ele também abrange alguns países vizinhos, um deles é a Bolívia. Ele é caracterizado por ser uma planície de alagamento. O que significa? Que existem épocas de cheia e épocas de seca. Nas épocas de cheia, os rios transbordam, causando grandes inundações. Então, tanto a flora quanto a fauna desses locais precisa estar adaptada a essas condições de alagamento e de seca. E por que acontece esse período de cheias? Porque o Pantanal é rodeado por um relevo composto por morros que, quando chove, toda essa água que cai e escorre é canalizada para a planície, que é justamente onde fica localizado o Pantanal. Aqui estou eu navegando pelo rio Cuiabá, no Pantanal Mato-Grossense, durante a época da cheia. Esse rio irriga apenas o estado do Mato Grosso, tendo sua foz no rio Paraguai. Observando com atenção as margens do rio, conseguimos destacar algumas diferenças entre os biomas Pantanal e Mata Atlântica, com a qual estamos bastante familiarizados por vivermos no sudeste do Brasil. Em primeiro lugar, por estar localizado numa planície, como comentado anteriormente, quando navegamos no Pantanal, não avistamos morros nas proximidades, como é o caso do Rio de Janeiro, uma cidade com relevo bastante acidentado. Em segundo lugar, repare na mata ciliada pantaneira. Praticamente não vemos o solo que forma as bordas. Diferentemente do manguezal, a vegetação é distinta. Aqui nós vemos uma planta aquática chamada aguapé, também conhecida como jacinto de água ou gigoga. Essa planta ela é muito utilizada como fitorremediação e também como planta medicinal, mas ela costuma crescer em ambientes que estão eutrofizados, ou seja, cuja contaminação é elevada. Esse vegetal possui uma estratégia muito curiosa para poder flutuar na água. Na base de sua folha, chamada de pecíolo, ela possui um tecido especial chamado aerênquima, que tem a função de acumular ar, fazendo com que a planta se torne menos densa que a água. Repare que no Rio do Pantanal, a mata ciliar é formada por árvores que não são baixas e não vemos as suas raízes aéreas, que são típicas de solos que sofrem inundação ou que são pouco oxigenados. A fauna do Pantanal é bastante diversificada. Lá nós encontramos alguns mamíferos e algumas aves que são específicas, endêmicas do local, como a onça-pintada, a onça-parda, a ema e o tuiuiu, que também é conhecido como jaburu e é considerado a ave símbolo do Pantanal. Além desses animais, nós também encontramos a arara azul, o tamanduá-bandeira, o cervo, a anta, a capivara, a ariranha e também o jacaré. Uma terceira característica que nós observamos no bioma Pantanal é que quando o solo da margem dos rios é visível, ele tem um aspecto bem compactado e é argiloso, característica essa que não vemos nas margens dos rios da Mata Atlântica ou nos manguezais. Isso permite que árvores com raízes mais profundas consigam se desenvolver bem próximo aos rios, ao contrário, por exemplo, da vegetação que nós encontramos em manguezais, que possuem raízes aéreas para sobreviver em solos estáveis. A gravação deste vídeo foi realizada no verão, época de cheia do Pantanal, mas vale salientar que a cheia ainda não havia atingido seu nível máximo. Em outras palavras, o nível das águas dos rios ainda se elevariam mais e outras regiões próximas às margens se alagariam. Veja que surpresa! A formação de uma praia nas margens de um rio no Pantanal. Parece estranho, mas não é. Uma praia pode se formar quando há acúmulo de sedimentos, geralmente areia, mas também pode ser cascalho,
numa região costeira, que pode ser o mar, ou a borda de um rio ou de uma lagoa. Outra curiosidade sobre o dia a dia do Pantanal. Essa boiada no meio da estrada que você está vendo se chama comitiva pantaneira. Conforme foi explicado, na época da cheia, grandes regiões ficam completamente alagadas. Por isso, os bois são transportados para outro local, justamente para eles terem abrigo e não morrerem de fome. Repare bem e veja que eles estão bem magros. Mesmo assim, eles percorrem longas distâncias, sendo conduzidos para outra região, onde pastarão e voltarão a engordar aos poucos. Em alguns casos, eles até atravessam rios. Nessas comitivas, centenas e até milhares de cabeças de gado são levadas de uma região a outra pelos peões boiadeiros, que com seus cavalos se dividem em funções e vão guiando o gado, passando por estradas e fazendas. Agora que você já conhece um pouco sobre o Pantanal, vamos ver alguns livros que retratam esse tema. Temos livros sobre os animais pertencentes ao Pantanal, para colorir, as pererecas, os anfíbios, as borboletas, fotografias muito bonitas sobre o Pantanal, as aves como a cegonha, o lobo-guará, que também faz parte do cerrado brasileiro, alguns livros de fotografia que são muito bons para a gente fazer uma leitura. E agora vamos ver os livros da sala de leitura sobre esse tema. De volta à sala de leitura Cazuza, aqui da Escola Municipal Menezes Cortes, eu vou, neste momento, apresentar para vocês os livros conforme comentado. Nós temos vários livros aqui na sala de leitura sobre o Pantanal e sobre os animais que fazem parte desse bioma. Então eu vou apresentar alguns para vocês. Começando por este aqui, chamado Fuga no Pantanal, escrita por Terezinha Cauí de Oliveira. Ele vai contar uma história que é mais ou menos triste, porque por que fuga do Pantanal? Né? Esses animais estão ali vivendo naturalmente, muito bem, obrigado. Chega e de repente fuga porque está tendo alguma intervenção. E provavelmente é uma intervenção humana. Então você precisa ler para saber o que acontece aqui para os animais estarem fugindo. O que está acontecendo para atrapalhar esse ecossistema, né? Outro livro, agora, dá lá do Cantinho de Ciências, tá? Os Segredos do Pantanal, escrito por Eliana Michaelichen. Esse livro aqui vai trazer muitas informações importantes sobre o Pantanal, incluindo a biota, né, que é formada pela flora, né, o conjunto de espécies vegetais que existem nesse local, e também a fauna, que é o conjunto de animais que vivem no local do Pantanal. E também vai trazer outras informações muito legais sobre esse bioma. Vale a pena você pegar e dar uma lida, os grupos indígenas também, os habitantes. O meio ambiente pede ajuda, então há alguma mensagem também importante de socorro. Podem pegar, que é muito interessante. E já que eu falei nesse vídeo sobre o manguezal e mostrei alguns exemplos de plantas que têm raízes aéreas, nós temos também aqui, lá no Cantinho de Ciências, um livro sobre os manguezais da cidade. Olha aqui a foto na capa, a gente consegue ver as raízes aéreas de uma dessas plantas, né? E aí ele vai trazer muitas informações legais para você aprender. Traz umas figuras, onde se localizam os manguezais, onde é que tem os manguezais no nosso município, por que ele é importante, os animais que estão adaptados a esse tipo de ecossistema, as plantas que estão presentes, as plantas que têm esse tipo de raiz que eu falei para vocês, ainda tem exercícios. Podem pegar que vai ser muito interessante para vocês. E uma história muito interessante, curiosa e diferente que nós temos aqui é uma camela no Pantanal. Gente, onde é que a gente vai ver uma camela no Pantanal? Camela é um animal, né, um mamífero que não está presente nesse bioma, ele está lá na África, né? E aí, esse livro vai trazer ainda mais que ela está grávida. E aí ele começa, ele foi escrito por Lucília Junqueira de Almeida Prado, ele começa a história, a própria autora perguntando como é que ela foi parar lá, os animais se perguntando como é que ela parou lá. E você vai ter que ler o livro para saber se ela mesma responde essa pergunta. Agora, o interessante dessa história é que essa camela ela é meio mal-humorada, sabe? Ela implica com os outros animais que ela encontra lá, ela dá umas respostas que não são muito boas, e aí ela acaba aprendendo uma lição que vocês vão ver aqui nesse livro.
Outro livro aqui, que é do conjunto, nós temos um cantinho aqui na letra P, porque o nome é Pedro Vai à Barra e Nada com Jacarés. Nós temos uma coleção de vários livros envolvendo esse personagem Pedro. E esse livro aqui é muito legal, foi escrito por Jorge Nóbrega Guazelli. Barra é a Barra da Tijuca, tá? Um bairro que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Então se passa justamente aqui no Rio de Janeiro. E esse menino Pedro é um livro ilustrado, bastante ilustrado, o texto ocupando pouco espaço. E aí Pedro vai um dia passear lá pela Barra da Tijuca e aí ele encontra uns seres lá que ele vai conversando e no final ele acaba descobrindo que eram jacarés. O jacaré é um animal que faz parte do bioma Pantanal, por isso que eu escolhi aqui. Então você pode pegar esse livro para ler, que vai ser também muito interessante para você. Nós temos também, agora falando sobre as temáticas indígenas, não dá pra gente falar sobre o Pantanal, sobre o bioma, sobre o nosso Brasil, sem falar dos indígenas, que já estavam aqui antes da chegada dos portugueses, não é verdade? Nós temos lá um cantinho só de livros de literatura indígena. E como, por exemplo, temos esse aqui, que o título é grande, né? A Aventura Aventurosa de Acanai contra a Grande Cobra Sucuri na Terra Sem Males, escrita por Antônio Hohlfeld. Esse livro é muito interessante, porque ele vai trazer mitologia para quem gosta de mitologia indígena, vai trazer muitas histórias que estão... o autor mistura mitos de várias tribos indígenas, né? Como, por exemplo, Kaxinawá, Cadiuel, Ticuna, Carajá, Caiabe, Tupi, Dezana e Xinguanos. Ele vai trazer uma história envolvendo uma cobra, né, sucuri, e aí ela vai chegar numa aldeia, vai se mostrar amiga, mas depois vão acontecer algumas coisas, vão acontecer sumiços, né? E aí você tem que ler para saber o final dessa história. Não vou contar tudo para vocês. Também nós temos histórias da onça e do macaco. São histórias do folclore brasileiro, conhecidas e foram recontadas por Vera Duval. Esse livro vai trazer várias histórias envolvendo onças e envolvendo macaco, que são dois animais que a gente vê no bioma Pantanal. Então nós temos 8 histórias ilustradas envolvendo esses animais. Pode pegar, que está aqui te aguardando. Ainda falando de onça, nós temos esse livro Coisas de Onça, escrito por Daniel Munduruku, que ele é indígena, ele escreve vários livros, nós temos vários livros dele aqui, o cantinho da literatura indígena, e ele vai contar algumas histórias também envolvendo a onça, né, sendo que os personagens são animais, como se fossem fábulas. A onça e outros animais. Também é bem legal, porque é um livro ilustrado. Eu acho que você vai gostar muito de ler. Por último, eu quero apresentar aqui para vocês o caso da cobra que foi pega pelos pés, escrita por Waziri Guará. Também é um livro com temática indígena. É um livro que traz também muitas ilustrações, muito bonitas. Vai contar uma história bem curta, muito interessante, envolvendo também mitologia. E é muito importante a gente conhecer a história do nosso país. Tá legal? Então eu fico por aqui com essas indicações para vocês. Espero que vocês venham aqui e estou mostrando aqui os livros todos que eu falei. Aguardem, porque semana que vem ainda temos mais um vídeo, uma videoaula sobre o Pantanal bem diferente. Acho que vocês vão gostar, tá legal? Um grande abraço. Tchau, tchau, até a próxima.